Armadilha não é armadilha. Se você sabe que a armadilha quer te pegar, Significa que é uma armadilha. É um confronto. Ei, botafoguense. O meu Mengão foi o primeiro a vencer o líder do Brasileirão no tapetim. Caiu aí, já era? Só que não. Agora, quem vencer vocês será história. Olá, eu sou Eliel Mazelo e falando em primeiros fatos históricos, nessa primeira derrota do Botafogo no Engenhão, no Tapetim, eu irei fazer um paralelo bastante interessante com o título do livro do Carluxo, o vereador Carlos Bolsonaro, que se chama Redes Sociais e Jair Bolsonaro, o Começo de Tudo. Ele me fez lembrar de outro fato histórico, que foi a primeira disputa política do capitão Jair Messias Bolsonaro para vereador. E o primeiro embate que ele teve com as fake news do Grupo Globo. Percebeu que hoje eu estou com assuntos só de primeira? Fique comigo então até o final do vídeo, se inscreva no canal e você irá se surpreender com essa incrível história desse cara que já virou uma lenda. Jair Messias Bolsonaro, que tudo indica, nunca fugiu de uma boa briga e sempre acabou saindo vencedor na maioria das vezes, com exceção daquelas em que ele foi ingênuo. Em novembro de 1988, quando foi eleito para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão, o PDC, e em outubro de 1990, quando ele foi eleito deputado federal ainda pelo PDC, renunciando então o mandato de vereador e tomando posse como deputado federal em 1991 e seguiu então a sua trajetória política até chegar à presidência da República, vencendo as eleições em outubro de 2018. Tomou posse em janeiro de 2019 como presidente da República. Esses são os fatos históricos, agora vem o mais interessante. Mas por que Jair Bolsonaro disputou as eleições para vereador em 1988? Segundo a matéria de jornal feita pelo O Globo, intitulada Colegas do Primeiro Mandato de Bolsonaro o definem como um vereador discreto e pouco comunicativo. Matéria publicada em 15 de novembro de 2018, logo após Bolsonaro ser consagrado presidente, por Stefano Salles. E o seguinte a matéria: na edição do dia 27 de novembro daquele ano, com 99,6% das urnas apuradas, o Globo apresentou assim o perfil do vereador, eleito pelo modesto PDC. O capitão do exército Jair Messias Bolsonaro pretende restabelecer a moralidade na Câmara Municipal e resolver o que ele chama de crise de homens na política do Rio. Bolsonaro, que entrará para a reserva, foi julgado e absolvido por ter participado da Operação Beco Sem Saída, que visava a explodir alguns banheiros das unidades do Exército do Rio para reivindicar melhores salários. Uma pausa aqui para analisarmos essa afirmação. Bolsonaro entrou para a política para resolver o que ele chamava de crise de homens na política. Estava enfrentando um processo no Exército por uma suposta participação na Operação Beco Sem Saída. Ele foi julgado e absolvido. Preste bastante atenção nisso. Ele foi julgado e absolvido pelas acusações. Bolsonaro, então, entrou para a política para lutar contra a crise de homens na política e por melhorias salariais dos militares. Ficou claro quais foram os princípios pelo jornal o Globo por qual Bolsonaro entrou na política? São essas as afirmações que fizeram lá na época e o Stefano agora está nos lembrando. Só que preste atenção no que o próprio Stefano vai trazer, que o Globo publicou naquela época já como fake news. Vamos continuar vendo a matéria. Bolsonaro lutou contra as falsas notícias do Globo de que ele não seria eleito, com uma torcida
dias antes comemorando. Só que deu ruim para o consórcio mídias esquerdistas mais uma vez. Vejam só, o resultado foi uma vitória para uma eleição que dias antes parecia perdida. No dia 17 de novembro, uma matéria do Globo com a apuração das primeiras urnas da Vila Militar apontava para uma provável decepção do militar. Bolsonaro ia chorar. O capitão paraquedista do exército Jair Messias Bolsonaro parece estar às vésperas de uma grande desilusão. Candidato a vereador pelo PDC, ele contava com apoio maciço de seus colegas da Vila Militar e alimentava esperanças de ser o puxador de votos do partido. Mas as duas primeiras urnas abertas na 23ª Zona Eleitoral Magalhães Bastos, onde há muitos eleitores da vila, lhes deram apenas 7 votos, dizia o texto. Então, podemos afirmar sem problema algum que nesses 2 rounds que Jair Bolsonaro saiu vencedor, um contra o exército e o segundo contra a mídia, e contra o exército foi absolvido, e contra a mídia esquerdista doente lacradora que nunca larga de seu pé até o dia de hoje, Bolsonaro também deu a volta por cima. Só que a matéria vai trazer um outro dado importantíssimo para entendermos o porquê Jair Messias Bolsonaro não continuou como vereador e logo, na eleição seguinte, se mudou para Brasília, agora como deputado federal. Observe que as palavras alguém considerado oposição de Bolsonaro. Hoje, deputado estadual pelo PSOL, Eliomar Coelho foi eleito vereador pelo PT naquele ano, depois de assumir como suplente a cadeira de Benedita da Silva, do PT, eleita deputada federal em 1986. Para Coelho, desde o início, estava claro o caráter político do presidente eleito. Sem dúvida, ele era de direita, mas não era um vereador engajado nos temas da cidade. A prioridade dele era a defesa dos interesses dos militares e reivindicações salariais. Por isso, marchou logo para Brasília. Preste atenção, não há muito que possa ser feito por eles em âmbito municipal, analisou. Ou seja, Eliomar Coelho reconheceu que a coerência de Jair Bolsonaro para com a sua causa de defesa da crise de ônibus e por melhorias salariais em nada poderia ser feito em âmbito municipal. E por essa única razão, ao entender essa dinâmica do jogo do poder político, então disputou e venceu mais uma eleição e rumou para Brasília, e lá ficou até chegar à presidência da República do Brasil. Mas o que esqueceram de contar para Bolsonaro é que o sistema é brabo de se enfrentar. Em minha humilde opinião, a coisa mais importante que Bolsonaro fez para o Brasil foi manter intacta a sua terrível coerência. E também uma clara evolução e acréscimos de bons valores e bons princípios ao longo de sua trajetória política. Essa sua postura fez com que ele se tornasse essa lenda que é amado por uns e odiado por outros. Com ele não existe meio termo. Devido ao seu perfil radical, preste bastante atenção nessa palavra, radical. A palavra radical é relativa ou pertencente à raiz ou origem, ou seja, uma pessoa original dentro então desse contexto. Em outras palavras, ele é único, verdadeiro e não aceita imitações. Levará pelo menos uns 100 anos para surgir outro parecido ou melhor, e por isso que querem destruí-lo a qualquer custo ou narrativas. Eu, como historiador, não irei permitir que façam com Bolsonaro o que fizeram com o Enéas. O Dr. Enéas Carneiro, homem brilhante à frente de seu tempo, foi tratado pela mídia comunista como um louco, ultranacionalista, radical, extremista e etc. e tal. Eu não tinha idade, conhecimento ou meios para defendê-lo.
mas foi graças às suas falas que descobri desde cedo quem era Lula. E agora eles estão utilizando das mesmas táticas contra Bolsonaro. Só que dessa vez eu posso fazer alguma coisa. E tudo que estiver ao meu alcance para que o Brasil não cometa o mesmo erro de antes, eu estarei aqui pronto para fazer. Se o Grupo Globo, desde antes de Bolsonaro entrar para a vida política, já o temia, imagina agora que ele virou uma lenda viva após se tornar o melhor presidente que o Brasil já teve. Reflita sobre isso.